de agosto, como os irmãos sabem, é um mês no qual a Igreja Presbiteriana ela agradece a Deus pelo trabalho missionário. E eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Atos 16. Atos 16, do 1 ao 5. Antes, porém, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, a Tua palavra será aberta, será lida, e certamente nós reconhecemos a nossa incapacidade de interpretá-la sem que o Teu Espírito, Ele nos auxilie, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Eu disse, antes de ler o texto bíblico, que durante o mês de agosto, há muito tempo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem separado esse mês para agradecer a Deus pelos muitos frutos que são resultado de muito trabalho por parte dos missionários. A razão pela qual a IPB, o mês de agosto, é porque o pastor presbiteriano, missionário da Igreja do Norte, Ashbel Green Simonton, ele veio ao Brasil no mês de agosto, mas exatamente no dia 12 de agosto de 1859, muito jovem, com 26 anos, e apesar da sua juventude, apesar de, no momento em que se propôs a vir para o Brasil, ele não conhecer sequer uma palavra, é inegável que aquele homem, que teve um ministério curto, um ministério de 8 anos, ele fora um homem extremamente bem-sucedido. Fundou uma igreja, fundou um presbitério, fundou um seminário, fundou um jornal, e aquele homem que morreu muito jovem, nós somos todos aqui presbiterianos, filhos e frutos do trabalho que ele começou sozinho. Ele não começou com a ajuda de 1, de 2, de 3, de 4. Hoje a gente vê, né? Uma igreja, ela se desmembra, um conjunto de membros vão plantar uma igreja naquele lugar, aí eles dizem assim, começamos do zero. Mentira. Mentira. Muitas igrejas encaminham parte da membresia para aquela congregação nascente. Simonton não. Me desculpem a expressão. Corajosamente, ele abdicou de um ministério próspero e certamente exitoso nos Estados Unidos, na sua pátria, né, na sua terra pátria, para vir para o Brasil.
E depois chegaram, né, outros queridos, como o cunhado dele, o reverendo Alexander Blackford. E depois outros missionários importantes, Chamberlain, Francis Schneider, o pioneiro do trabalho em Pernambuco, né, John Rockwell Smith. Depois o Dr. Butler, que foi primeiro para o Maranhão. Né, quem quiser ler a história do Dr. Butler, leia a Bíblia e o Bisturi, uma biografia escrita pelo meu professor, meu amado professor, reverendo Ed Jesse, a Bíblia e o Bisturi. Né? E são tantas histórias que se avolumam sobre o trabalho dos missionários que foram enviados para cá no início do século, aliás, no início da segunda metade do século XIX, porque Simonton chegou aqui em 1859. Em 1865, o reverendo José Manuel da Conceição foi ordenado, ele que outrora havia sido padre, e ele tomou uma decisão. Em todos os lugares onde ele havia servido como vigário, ele resolveu voltar e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Também é possível ler a sua biografia, O Padre Protestante, escrita pelo reverendo Boanerges Ribeiro. E de um tempo para cá, eu tenho lido muito a história do presbiterianismo aqui no estado do Espírito Santo. A doutora Isabel Lacerda publicou um livro chamado Um Século de História, Igreja Presbiteriana do Espírito Santo, onde ela vai falar, né, sobre o trabalho de pastores muito importantes que por aqui passaram e deram a sua contribuição, como o reverendo Cícero Siqueira, Aníbal Nora e o próprio reverendo Jader Gomes Coelho, que plantou muitas igrejas, não foram poucas, foram muitas. Se tem uma pessoa que plantou muitas igrejas nessa região aqui, foi o reverendo Jader Gomes Coelho. Mas eu estava aqui em casa lendo a história da nossa igreja e fiquei pensando, quando eles vieram para cá como imigrantes e, não tendo pastor presbiteriano ou reformado, eles foram até a cidade de Domingos Martins. Eu perguntei ao Google a distância, dá 100 quilômetros. 100 quilômetros em busca de um ministro para que ele pudesse dar os atos pastorais. E se você pegar a lista das igrejas do presbitério do Itapemirim, essa é a primeira. E dela surgiram algumas outras, como a primeira de Cachoeira, Independência e alguns trabalhos. Depois eu descobri, né, no livro do reverendo Alderi, que Cachoeirinha era chamada de Cachoeira de Rio Novo. Está lá, no livro do doutor Alderi. Por que eu estou fazendo esse tour, trazendo à tona todas essas informações? É para dizer que o nosso pai, o nosso primaz, né, o nosso predecessor, o reverendo Simonton, quando ele veio para cá, ele veio para evangelizar. Ele veio com a tarefa de pregar o evangelho. E os predecessores que vieram logo em seguida, todos eles tinham também essa mesma ênfase. A ênfase no trabalho da evangelização. Isso tem tudo a ver com o nome igreja. Igreja significa chamados para fora. E nós vemos, no texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo, que em relação a nós e a todos esses que eu mencionei, foi também nosso predecessor, ele entendeu isso.
Em Atos 9, ele passa pela conversão. Logo que ele se converte, ele começa a pregar o evangelho. Em Atos 13, o Espírito Santo fala verbalmente: separai-me, apartai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra a qual os enviarei. E eles começaram a pregar ousadamente. Naquele momento, João Marcos, que era muito jovem, os acompanhou, e depois houve um pequeno desentendimento, né, para não dizer um brutal desentendimento, entre Paulo e Barnabé. E Paulo agora, ele se aparta de Barnabé, ele finaliza a primeira viagem missionária e ele dá início à segunda viagem missionária, indo para aquela região onde Timóteo vivia, Derbe, Listra, Icônio, para dar prosseguimento a duas coisas. Primeiro, continuar levando a mensagem do Evangelho, e segundo, transmitir, né, Bianca, as recomendações dos apóstolos e dos presbíteros para aquelas igrejas. Bianca está ouvindo, Bianca é desenrolado. Assim? Isso. Bianca é desenrolada. Então, é parte do DNA da igreja, é parte de quem nós somos, pregar o evangelho e ampliar as fronteiras da mensagem do evangelho. Uma igreja que não prega o evangelho, que não tem nenhuma ênfase evangelizadora como algo que lhe caracteriza, ela tem que fechar as portas. Uma igreja que não evangeliza não é uma igreja, é qualquer coisa, é um clube social, é qualquer coisa, mas não é igreja. Porque é chutar como bola de futebol a herança que nós temos. Eu estava lendo, pela misericórdia de Deus, a história da família César. E o presbítero, o pai, o cabeça da família, que era um homem que não tinha nenhuma formação acadêmica, era um homem simples. Era um homem que, por onde passava, ele tinha essa ênfase: plantar um ponto de pregação, criar uma congregação. Muitos aqui conheceram, ou já de saudosa memória, o presbítero Franklin César. Um homem atarefado, empenhado, dedicado. Vejam, sem formação acadêmica, sem tanto conhecimento teológico como Simon, porque Simon era um homem cultíssimo. Mas na sua simplicidade, ele encarnou o DNA da igreja. Vamos plantar a igreja. Vamos plantar pontos de pregação. Vamos levar o evangelho. Vamos falar do amor de Deus. Vamos tornar esse nome, o nome de Jesus, conhecido. Paulo entendeu isso. Se desentendeu com Barnabé, que, por sinal, foi outro titã da igreja no primeiro século. E ele agora chega a uma localidade. Esse texto aqui, ele deveria ser lido e relido por todos aqueles que querem se envolver com o trabalho da evangelização. Esse texto vai mostrar algumas coisas para nós aqui, fundamentais nesse processo, eu diria até indispensáveis. O texto diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Veja, ele estava chegando. Havia ali, olha a palavra que o texto usa, um discípulo. Não era um seguidor, era um discípulo. Era um homem comprometido com a causa. Que na verdade a gente está chamando de homem, mas na verdade ele era um jovem. Ele devia ter uns 16 anos. Ele era muito jovem. Chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio.
Primeira coisa que nós vemos aqui, Timóteo, ele foi criado para ser quem ele se tornou. Essa é a primeira coisa. Ele foi criado, ele foi talhado pela avó e pela mãe para se tornar quem ele se tornou. Quem ele se tornou? Um homem recomendável, mas um homem comprometido com a causa do Evangelho. Como é que a gente sabe que ele era recomendável? Porque o texto diz, dele davam bom testemunho os irmãos. Então, eu sei que a gente tem falado muito aqui sobre a criação de filhos e sobre as muitas dificuldades que isto envolve. Mas nós temos falado aqui também sobre a necessidade de que os filhos sejam criados para que, sendo um missionário no campo, ou sendo um missionário através da sua função, eles sejam missionários. Eles sejam pregadores do Evangelho. Que a criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo certos ideais. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser um engenheiro, e por aí vai. O pai e a mãe, se eles fizeram o dever de casa, e grande parte não faz, deveriam dizer aos filhos, meu filho, você pode ser o que você for, não tem problema. Mas nós vamos te criar para que, antes de qualquer coisa, você seja um pregador do Evangelho. E o testemunho conta muito. O testemunho conta muito. Quantas e quantas vezes nós conversamos com as pessoas e elas se sentem chocadas pelo péssimo testemunho que muitos cristãos jovens na universidade dão. Ao invés de transformarem o campus universitário num espaço para a pregação do Evangelho e um local para dar testemunho, o que é que eles fazem? Eles assimilam a cultura daquele lugar. Eles se moldam ao espírito daquele lugar. Muito diferentemente de Timóteo, que era um homem da igreja, um homem de Deus, um homem sério, um homem recomendável, um homem exemplar. Estou falando de um homem e repito, ele era um menino, que ele tinha idade de ser meu filho, quando Paulo foi até Derbe e Listra. Ele era muito jovem, mas ele era um jovem recomendável. Sua mãe e sua avó lhe ensinaram as Escrituras, tanto que Paulo vai dizer lá na segunda carta, lembra de quem aprendeste. Lembra que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então ele foi criado para se tornar quem ele se tornou. Não adianta chorar o leite derramado depois. Eu queria tanto. Esse verbo no subjuntivo não vai fazer a mínima diferença na sua vida. Eu queria. Se você quer que o seu filho se torne alguém recomendável na vida, trate de fazer o dever de casa. Trate de ser exemplo para ele, de lhe ensinar o Evangelho, ensinar a palavra, a criá-lo, dizendo para ele, meu filho, você vai crescer, você vai se desenvolver, mas antes de qualquer coisa, lembre-se, se prepare, porque todos nós somos missionários nessa terra. Todos nós temos a tarefa de pregar o Evangelho. E tem um fenômeno hoje estranho. Quando um jovem, muito jovem, ele diz assim, eu vou para o seminário, eu vou viver como ministro da palavra. Muita gente estranha. Cauãozinho tem 19 anos. A pessoa falou para mim, mas ele não tem nem formação universitária? E eu não perco a oportunidade. Não é problema seu. O Deus que chamou comunicou ao coração dele e comunicou à igreja o reconhecimento. Deixa ele estudar.
Depois ele faz formação universitária, não tem problema nenhum. Mas um jovem que, chamado por Deus, respondeu ao chamado. Está lá no seminário, está bem, está estudando. E eu falo muito para ele, vai estudando, vai tocando a vida, vai aproveitando o tempo que você está aí. É 4 anos que passam rápidos. E daqui a pouco é a dureza do campo. Daqui a pouco são as muitas atividades. Então, Paulo, ele chegou ali e ele encontrou um jovem que se tornou aquilo para o que foi criado para ser. E que era recomendável. A nossa vida, o nosso testemunho, contam muito no momento de anunciar o Evangelho. Aí no versículo 3, a gente vai ver uma outra qualidade importante para quem deseja ser um missionário, que é a capacidade de passar por alguns sacrifícios, ou seja, é a abnegação. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso, olha só, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo não tinha nenhuma obrigação de se submeter a essa exigência. Ele não tinha nenhuma obrigação. Mas é como eu tenho dito aqui, né? Por amor ao reino de Deus vale tudo. Outro dia uma pessoa falou para mim, lá no Amazonas, né? Eu não tomo caldo. E eu digo, onde eu cheguei eu digo, não tomo caldo. Por amor ao reino de Deus eu tomo. Por amor ao reino de Deus eu tomo. Se eu estiver num ambiente que demande uma ação missionária, eu tomo. Por amor ao reino de Deus, todo sacrifício é válido. Digo isso com o coração tranquilo, digo isso em verdade. Por quê? Porque maior sacrifício Cristo passou por nós. O que nós vemos aqui? Um jovem visionário, como Simonton. Simonton tinha 26 anos, não falava a nossa língua, não conhecia a nossa cultura, ainda era a época do Brasil Império, porque o Brasil só se tornou república em 1889, quando esse trabalho aqui já era presbiteriano. É importante que se diga isso, já era. Mas ele veio corajosamente, ele abriu mão de tudo para vir para o Brasil para pregar o Evangelho. Simonton foi um visionário. Simonton foi um homem corajoso, comprometido, abnegado, um homem completamente entregue à causa do reino. E Paulo, ele disse, olha, para evitar o mau testemunho, para evitar que isso seja de alguma forma uma pedra de tropeço para o anúncio do Evangelho, eu vou circuncidá-lo, e ele se submete. Aí você se pergunta, por que um missionário que mora no Brasil, que tem sua família aqui, muitas vezes tinha sua profissão, muitas vezes era ministro numa igreja local, ele resolve ir para o Iêmen, ele resolve ir para a Nigéria, ele resolve ir para o Nepal, ele resolve ir para esses países onde a pregação do Evangelho ela é dificultada e dificultosa. São pessoas que não estão preocupadas consigo mesmas acima do reino. É o caso de Timóteo, foi o caso de Simonton, como foi o caso de muitos outros. Quer dizer, o reino tem que sempre vir em primeiro lugar. A gente fica com esse jargão na boca, é um jargão, na boca de muitos é um jargão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, conversa. Em primeiro lugar, a minha segurança,
a minha estabilidade. Depois, talvez, vamos pensar, o reino. Timóteo não. Simon não. Como muitos outros. Louvado seja Deus. Então, aqui nós percebemos muito claramente que o trabalho missionário, ele não é para qualquer um. Não adianta abrir a boca e dizer eu quero. Não é para quem quer, é para quem crê. Não é para quem quer, é para quem crê. Além de querer, tem que crer. Que vale a pena o sacrifício que se faz, porque se fazem sacrifícios. Não achem que é fácil, por exemplo, pregar o evangelho entre comunidades ribeirinhas, viver em comunidades indígenas. O reverendo Ronaldo Lidório teve mais de 20 acometimentos de malária. É um homem vitimado pela enfermidade. E tantos outros queridos. O reverendo Butler tem uma história, mamãe, contada pelo reverendo Edgest no livro, que ele passou numa calçada e um senhor lá em Garanhuns, em Canhotinho, cuspiu no rosto dele. Aí ele vai para casa, médico, tinha lá não lembro agora o nome do instrumento lá. Sei que ele bota lá no microscópio, voltou e disse para ele, o senhor tem tuberculose. E o cara ficou espantado, mas eu quero cuidar do senhor. E ele disse, e como é que eu vou fazer para pagar o senhor que eu não tenho como pagar? É só o senhor deixar eu passar na sua calçada. O senhor deixar eu passar na sua calçada, é o pagamento. Se tornou um dos crentes mais devotos daquela igreja ali. Reverendo Butler, já de saudosa memória. Um grande missionário ali no Maranhão e em Pernambuco, na região de Garanhuns e Canhotinho. Né? Eu até brinco com o reverendo Elber. Eu digo, não vai falar nenhuma heresia não, tá? Você está aí no púlpito do reverendo Butler. Presta atenção no que você está falando. São histórias que a gente vai ouvindo, vai lendo. Né? E aí, a gente vai ver que o trabalho missionário é um trabalho de transmissão. Versículos 4 e 5 dizem, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vejam que ele traz consigo Timóteo. Depois a gente vai ver que Silas estava com ele também, porque a gente vai ver no próprio capítulo 16, Paulo e Silas encarcerados. E eles transmitiam. É muito simples pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é difícil. Pregar o evangelho não é uma tarefa difícil, é uma tarefa fácil. Se eu sentar com qualquer criança aqui, eu vou contar para elas o plano da salvação e elas vão reproduzir. A gente é quem acha que tem que se ter uma argumentação sofisticada. Não, a mensagem é simples. Cristo veio salvar pecadores, ponto, final. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa era a mensagem que Paulo pregava. Nem imaginem que Paulo estava preocupado em fazer uma pregação expositiva, cheio de jargões teológicos, nada. Eles iam de cidade em cidade, transmitiam ali as decisões apostólicas e falavam com simplicidade e as igrejas cresciam. Vou fazer uma provocação. No livro de Atos, as igrejas só cresciam. Em muitos lugares hoje a igreja está minguando. O que está acontecendo? O evangelho não está sendo pregado. Porque onde o evangelho é pregado, ali o evangelho germina e ele cresce. Está na parábola lá do grão de mostarda, é a menor das sementes. Mas quando cresce se torna a maior das hortaliças. A mensagem do evangelho não é estéril. A mensagem do evangelho não é estéril. Eu quero saber por que é que tem igrejas minguando. É porque o evangelho não está sendo pregado. Está sendo pregado qualquer coisa.
com o nome de evangelho, mas não é o evangelho. Onde ele chega, onde ele se instala, ele germina, ele frutifica. O livro de Atos mostra isso o tempo todo. Pedro pregou uma vez. Se converteram quase 3.000 almas. Ele prega um segundo sermão. Se convertem quase 5.000. Por quê? Porque ele pregou com simplicidade o evangelho. Os irmãos, não pensem que missionário, quando vai para o campo, ele precisa de todo um trabalho elaborado. Não, ele vai pegar um ponto de contato, ele se aproxima das pessoas e a mensagem é simples. Jesus veio ao mundo salvar pecadores. É assim ou não é, Bianca? É assim, tá vendo? Até Bianca lembrou. Até Bianca concordou comigo. Então, irmãos, tem alguma coisa errada. Sabe qual é? Eu vou falar agora. É que a cada dia a gente se distancia mais e mais da ênfase que moveu o coração de Paulo, de Timóteo, de Silas e dos nossos pais. Nós temos que sair de dentro da igreja, ir para fora da igreja e bombardear o mundo com a mensagem do evangelho. Isso é simples. O que as pessoas estão preocupadas em fazer? Eventos nas igrejas, encontros nas igrejas, né? E tudo é dentro da igreja. Quando, na verdade, igreja significa, né, eclesia, chamados para fora. A gente tem que ir para fora e jamais desperdiçar uma única oportunidade de falar do evangelho da graça. Eu fico me perguntando o seguinte: se Deus ressuscitasse o reverendo Simonton para que ele visse a igreja hoje, qual seria a impressão que o reverendo Simonton ele teria? Essa é uma crítica que eu tenho feito. Os rapazes vão para o seminário, eles terminam o seminário, e o que é que eles querem? Uma igreja prontinha para eles administrarem, para eles pregarem. Vá plantar a igreja, meu filho. Arregace as mangas e vá trabalhar. Vai passar por um exame rigoroso, e depois vai plantar a igreja, vai procurar um lugar que não tem igreja para plantar, vá para a junta de missões. Porque esse foi o motor que moveu o reverendo Simonton e os nossos predecessores. Eu fico me perguntando como é que alguém teve a brilhante ideia de sair daqui para ir para Domingos Martins, a 100 quilômetros, buscar um pastor. Eu queria saber se não é uma moção do Espírito Santo. E vejam, essa igreja aqui, eu posso contar aqui, porque o reverendo Cid disse a mim, esteja tranquilo. Falei com o reverendo Cid essa semana. Ele disse, reverendo, é impressionante como aquela igreja existe ali fora da cidade. É o que mais impressiona, é que uma igreja vai fazer agora 117 anos de igreja organizada fora da cidade. É porque alguém lá atrás trabalhou. É porque alguém lá atrás deu o sangue por essa igreja. Se esforçou, se atarefou, se afadigou. E hoje a gente vai fazer o quê? Vai ficar sentado aqui dentro? É tão bonzinho esses bancos, né? Essa cadeirinha aqui é tão boa, né? A gente vai ficar aqui dentro o tempo todo. Não, a gente vai lá para fora. Ontem a gente estava fazendo isso, Rosângela. Ontem a gente estava fazendo isso no avanço missionário. Prestando serviços comunitários e pregando o evangelho e servindo as pessoas. Olha o testemunho que fica. Mais de 500 pessoas passaram ali, ouvindo o evangelho, servindo e sendo servidas. E Cristo sendo glorificado. Então eu me volto para os pais. Quem é crescido já sabe da sua responsabilidade. Eu nem preciso relembrar, não. Mas você que é pai, você que tem filho, você que tem criança na sua casa, ensine o seu filho que ele vai crescer e que, dentre tantas coisas que ele pode fazer, a primeira e a mais importante é ser um missionário onde quer que ele esteja. Que ele seja um apregoador do evangelho. Para que a igreja cresça,
para que o reino se expanda e, acima de qualquer coisa, que Cristo seja glorificado em nós e através de nós. Amém?